Olá, gente. Vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, né? Deem o like aí. E alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo. O que me motivou hoje a gravar esse vídeo de hoje, de agora, foi um outro que eu assisti de uma pessoa, de um brasileiro, um casal de brasileiros, que residem em Portugal. E ele contando do dilema que ele viveu depois que foi compartilhar o seu apartamento, né, com uma outra família de brasileiros que estava indo lá para Portugal. Então, isso parece-me, pelo que ele falou, é comum as pessoas dividirem, né? Alugar um quarto, alugar, digamos, um apartamento de 3 quartos, aí alugar o quarto para uma pessoa ou uma família, né? E então a pessoa vai pagar uma parte, né, desse aluguel para a pessoa que é o signatário do contrato, né? E então, ele falando, e eu fiquei, assim, imaginando, né, o que ele passou, né? Então, mas eu não sei exatamente o sistema, ou como é que os contratos são feitos em Portugal, os contratos locatícios, porque a legislação nossa brasileira é diferente de outros países. Mesmo que Portugal tenhamos herdado o mesmo idioma, o português, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas lá tem uma outra legislação, e então, diferente da nossa, né, da nossa Constituição, tudo é diferente, né? Aí eu não sei falar, mas pelo que ele me falou, ele locou um imóvel lá e ele resolveu dividir para que as pessoas também pagassem e ajudassem na despesa, porque lá não é tão, digamos assim, o valor de aluguel é maior que o nosso aqui, pelo menos atualmente, pelo que ele falou, né? Então, aqui eu falo sobre contratos, né? Porque o meu tema hoje vai ser sobre contrato de aluguel. Você tem que ser também, além de fazer um contrato locatício, né, que seja um contrato, digamos, bilateral, no caso, né, mas você tem que ter determinados cuidados. Por quê? Você pode cair também em uma, digamos assim, você também pode cair em uma cilada, né? Ocorreu comigo, tá? Então, eu estou falando exatamente, não vou citar o nome da pessoa, mas eu vou contar a história para que vocês entendam, tá? É o seguinte, no ano de 1982, eu fui trabalhar no edifício aqui em Recife, no edifício da Beira. Aqui tem uma planta, né, certo? Aqui é uma planta de lá, certo? E o que é que ocorre? Eu tinha uma representação comercial e trabalhava lá na sala. Depois o proprietário da sala, né, a sala era alugada, ele colocou à minha disposição e à disposição de quem se interessasse, mas no caso, como a sala eu havia, tinha um contrato locatício com o proprietário do imóvel, né? Aí a preferência para comprar, adquirir o imóvel era minha, porque eu tinha um contrato com ele. E então, eu realizei um bom negócio, né? Felizmente foi um bom negócio, né? E eu fiquei trabalhando naquela sala por mais tempo. Ocorre que, com o decorrer dos anos, eu quis deixar de trabalhar tanto quanto eu estava trabalhando. Por quê? Porque
eu estava com uma bebê, né? E então, a partir daí, a sala já era minha, né, de direito, de fato e de direito, certo? Então, eu resolvi alugar aquela sala, aquele imóvel, para uma pessoa. E então, eu entreguei para uma imobiliária. A imobiliária fez um contrato muito bem feito, né? E ficou administrando a minha sala. Até aí, tudo bem, certo? Tem o contrato aqui, não vou mostrar o nome da pessoa, pelo menos por enquanto, tá? Aqui eu vou simplesmente falar aqui, mostrar para vocês, tá? Olha, aqui é o contrato locatício, né? A sala minha, certo? Aqui é um contrato bem redigido, firma reconhecida, aqui, ó. Aqui, ó, em cartório. E essa empresa ficou administrando o meu imóvel, conforme eu disse, trabalhou bem, certo? Mas depois essa firma, o proprietário, era uma pessoa já idosa e resolve dizer para mim, eu não vou mais administrar a sua sala. Aí ele me entregou toda a documentação, gente, tudinho, um contrato, tudo aqui, ó, tudo certinho, olha, aqui ó, tem escritura, tudo certo, de propriedade, ele entregou tudo certo, né? Aí, o que que ocorre? Eu passei a ficar recebendo os aluguéis diretamente, já não tinha mais aquela empresa, que eles não quiseram continuar administrando, tudo bem, e me entregaram tudo certinho. O que acontece? É que essa pessoa que estava, que fez o contrato locatício, se deu muito bem no meu imóvel, né? A localização muito boa, Avenida Conde da Boa Vista, certo? E então ela vai e aluga a sala vizinha, contígua, né? A sala junto, coladinha com a minha. Tudo bem. Quer dizer, estava expandindo os seus negócios, né? Depois ela compra a outra sala, contígua também, porque lá a minha sala, talvez não dê para mostrar aqui, não dê muito, talvez dê ideia, tá? Certo? Aqui a planta, certo? Então, minha sala, né? Aí ela aluga a outra sala, compra a outra vizinha e vai comprando mais outras salas. O que é que acontece? A confiança, né? Então, a pessoa me tratava muito bem, essa senhora, ela trabalha, eu vou dizer, com um ramo de aluguel de roupas de noiva, né? Não digo agora o nome, se bem que eu poderia dizer, mas eu vou evitar de dizer por enquanto, certo? Então, ela se deu muito bem, aí ela alugou a sala vizinha, comprou as outras salas, tudo no mesmo pavimento, né? E o que é que ocorre? Eu fui me acostumando, me habituando a receber os aluguéis, era muito bem tratada, como diz assim, a história a pão e mel, quando eu chegava lá, mas ela sempre tinha aquela vontade de ter o que era meu, a inveja, não é? A inveja, vou falar inveja, porque a inveja é aquilo que a pessoa quer de você, né? Ela quer ter aquilo que você tem, né? Aí me tratava bem demais. Maravilha, eu chegava lá, quer uma aguinha, quer um cafezinho, né? Aquele doce de pessoa, né? Aí, não, assim, eu às vezes aceitava água, né? Porque quando eu ia lá, ou então mandava um funcionário meu, ia até lá receber o aluguel, ela pagava rigorosamente em dia, né? Tenho que dizer o que é, né? Só que ela sempre que eu ia pessoalmente, aí ela dizia, você me venda essa sala, você não precisa disso. Como eu não precisava? Eu comprei, né? E então não tinha interesse nenhum de vender, mas ela sempre ficava, me venda, me venda. Você tem outras coisas. O que é que eu tinha para ela, né, ficar de olho na minha sala, né? Ela já tinha comprado, alugado a outra vizinha, comprado as outras salas, mas ela queria a minha sala, né?
Então, eu sempre disse, não, não quero vender. Passaram-se, sabe quantos anos que ela ficou na minha sala? Vou ver se eu mostro aqui o ano. De 1996. Ela ficou exatamente, tá? Aqui eu vou mostrar o ano, ó. 1996, tá? Dá para ler? Até que ela ficou 22 anos na minha sala. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos que ter o contrato locatício, um contrato bem feito, certo? Mas você tem que ficar atenta para as pessoas que querem o que é seu, né? Aí eu vou para dizer o seguinte, você tem que entender a intenção da pessoa, né? Como eu gosto muito da área da psicologia e da psicanálise, depois que a gente vai perceber, né? E eu, né, ficava simplesmente acreditando naquele tratamento, só que por baixo, né? Ou aquela pessoa era invejosa, sociopata, né? O que é que acontece? Por que eu digo isso? Porque como ela adquiriu as salas contíguas, né, vizinhas, coladas, os prédios, eles têm uma divisão, né, assim, com de paredes, né? A parede minha era a mesma parede dela, da loja dela, que ela adquiriu, né? A parede da minha sala também era a mesma parede que a do vizinho, que ela alugou, assim que ela começou a se dar bem lá no trabalho, né, na minha sala, né? E então eu não observava, eu não fazia uma coisa errada. O que eu não fazia era vistoriar o meu imóvel. Eu chegava lá, né? Por que que eu não percebi o que ela fez, a malícia dela? E qual foi a malícia dela? Ela demoliu todas as paredes, né? 5 salas, né? A minha, a do vizinho e mais 3 dela. Ela demoliu as paredes todinhas, né? E fez uma única sala, né? Só que eu não via porque ela lidava e lida ainda hoje com roupas de noiva. Então, existiam aquelas araras, né? Arara para pendurar roupas de noiva, muito espelho, né? E ela fez uns lugares para os provadores, né? Ela modificou tudo, porque ela fez do jeito que ela queria, porque ela achava que a minha sala era dela, né? 22 anos, eu acho que ela pensava que eu queria que eu morresse para ela ficar na minha sala, né? Então, depois de 22 anos, né? Aí, todo ano havia um reajuste, eu fazia um reajuste, digamos assim, o governo dá o índice, né, oficial, mas aí eu sempre fazia uma concessão, fazia um reajuste bem abaixo, né? E a minha sala alugada por todo o tempo, 22 anos, mas eu sempre recebendo, o reajuste era sempre feito abaixo, né? Porque ela era muito boa, nossa! Ela me tratava tão bem, conforme eu disse, né? Era tão atenciosa, né? Sente-se, quer uma aguinha, quer um cafezinho. Espere só um minutinho, né? Aquela pessoa maliciosa, e eu não tinha a malícia, né? E que essa malícia dela, depois eu vou ver, que é dos sociopatas, né? Certo? Então, aí, quando 22 anos, né? Aí eu cheguei lá para fazer um reajuste, sempre era no mês de setembro para outubro. Outubro teria o reajuste, mas eu sempre avisava 30 dias antes, né? Uma cartinha, tudinho. E ela sempre aceitava, mais 22 anos que passaram-se, aí eu fui e levei a carta. Só que ela disse, não, eu não posso pagar, é muita despesa, muito condomínio. Claro, a minha sala, a do vizinho, e mais 4 salas dela, só podia dar um condomínio de 6 salas, né? Se não me engano, ela tinha uma outra no primeiro andar, para as costureiras, né?
Aí eu disse, mas precisa fazer um reajuste, porque consta no contrato, então a gente faz aquilo de acordo com o contrato. Aí ela disse, não, eu prefiro entregar. Eu disse, não tem problema, senhora, não tem problema. Eu vou lhe dar o prazo legal, certo? Tá? Eu vou mostrar aqui a carta talvez eu encontre aqui a carta que eu fiz através do cartório, certo? Tá aqui, deixa eu ver se eu encontro, porque a gente tem que mostrar, né? Para poder, eu só não vou mostrar o nome, tá? Mas aqui a carta, né? Aqui, ó, cartório, tá? Essa carta, o teor, era dizendo para ela que ela poderia me entregar a sala, desde que, eu vou mostrar aqui também, como a loja era bonita, tá? Só vou tirar o nome, tá? Desde que ela me entregasse a sala, né? Nas mesmas condições, né? Que tem na minha escritura, aqui, ó, tá? Aí, o que acontece? Como ela tinha demolido as paredes todas, aí eu dei a ela 30 dias, que é o certo, o correto, né? Se bem que o contrato vigia assim, por força de ser um contrato com tempo indeterminado, porque eu não renovei praticamente assim, o contrato, a renovação era mediante o documento dos comprovantes do aluguel que eu recebia, certo? E também por conta de que ela tinha algumas coisas, por exemplo, conta de luz, ela pagava, né? Então ficava em nome dela. Então, mas a escritura o imóvel é meu. Tá aqui, ó, cartório, tá? Aí, ó, símbolo da justiça, tá? A escritura, o meu nome, tá aqui, ó, tudo certinho, tá? Então, aí ela vai, em 30 dias, ela começou a levantar as paredes, né? Eu não estava ainda preocupada, porque eu não sabia de todas as modificações que ela havia feito no meu imóvel, né? Aí, o que acontece? Ela vai e diminui a minha sala. Minha sala tem 49 metros, né? Metros de área construída. E ela, quando ela levantou as paredes, minha sala ficou com 34 metros de área construída. Então, aí eu, naturalmente, não poderia aceitar. Porque, primeiro, vamos lá. Primeiro motivo, porque a sala estava menor. Segundo motivo, porque a minha sala, se eu fosse vender, eu poderia vender uma sala e ter problemas lá na frente. Porque a minha sala estava com 34 metros e eu ia vender 49 metros quadrados. Eu ingressei em juízo, tá? Aqui, sim, aqui foi quando eu tinha a minha representação lá, ó. Aqui, esse é aqui, ó, tá? Certo? Aí, eu fiquei, não vou aceitar. Bom, aí ela, não, mas o tamanho de sua sala é essa, só que ela cometeu esse esbulho, né? Chamamos de esbulho, né? Em relação ao tamanho da minha sala, está na justiça, né? Vai fazer 5 anos que a justiça no Brasil, né, que eu até falei em Portugal, por conta desse vídeo que eu assisti. Eu não sei como é lá em Portugal que funciona, né? Mas a justiça do Brasil é muito lenta, né? E mesmo que até hoje o juiz ainda, ele sempre pede alguma coisa para não julgar improcedente, para depois eu não ter que indenizá-la. Gente, é demais. Você ter a sua sala, receber a menor, e se você não tiver cuidado, você ainda vai pagar para aquela pessoa maliciosa, sociopata, certo? Então, como ela fez a modificação no imóvel, tá? O que é que ocorre? Os canos, a rede elétrica, ela alterou tudo. Aqui a escritura também, ó, aqui, tá? Do meu imóvel, né? Ela alterou tudo. Aí, quando foi depois, o vizinho alugou a sala, que ela maliciosamente entrega a sala do vizinho,
né? E o vizinho alugou a sala, tá? Aqui, tudo meu está documentado. Aqui. Certo. Aí a sala deu vazamento. Por quê? Porque ela desmantelou tudo, certo? Em relação à tubulação os canos de água, né? A energia elétrica, a energia elétrica, mas o pior foi a tubulação. Aí, quando foi ano passado, né? O proprietário da sala de baixo me intimou, ó, sensível, aqui, ó, certo? Para que eu respondesse pelo vazamento da loja de água que estava descendo da loja, né? De cima, certo? E invadindo a sala dele no térreo, né? Estava realmente uma coisa horrível, né? Estava um chuveiro. Eu vi, né? Só que foi constatado, né? O próprio engenheiro, essa pessoa que me colocou na justiça, certo? Tem uma firma de engenharia. Aí mandou o engenheiro lá, dizendo que era da minha sala o vazamento. Só que não é da minha sala. Aí, então, eu contratei uma firma, vou até fazer aqui a propaganda, tá? Aqui, ó. Certo? Para minha defesa, porque o proprietário da sala de baixo estava pedindo os aluguéis, né? Me pedindo que eu fizesse todos os reparos na loja, na sala de baixo, né? E me condenando a uma multa diária de R$ 500 por mês. Daí vocês imaginem, né, o problemão que eu ainda estou vivendo por conta dessa má inquilina, né? Dessa inquilina sociopata, né? E por isso que eu aproveitei a deixa do vídeo de lá do brasileiro que está em Portugal para mostrar a vocês que quem tiver o seu imóvel e for alugar, tenha cuidado, mas muito cuidado mesmo, não faça o que eu fiz, porque eu fui mais digamos assim, na boa fé. Só que nem todo mundo corresponde, né, a essa questão de boa fé, né? Tem pessoas maldosas, sociopatas, se aproveitam do que você tem, da sua bondade, da sua lealdade. Eu estava tá certo que eu tinha um contrato de locação que tem força de lei, mas só que ela não, ela derrubou as paredes da minha sala. E até hoje o problema persiste, né? Além de tudo, muita gente não me conhecia no prédio. Veja só, 22 anos eu ia lá pegar o aluguel, mandava um funcionário, uma coisa. Então, muita gente não sabia que a sala era minha, pensava que era tudo dela, né? Então, essa mulher, né, é uma sociopata, né? E, vou repetir, trabalha com o ramo de aluguel de roupa de noiva, né? Mas pense na pessoa, como diz a história, disfarçada, né? Disfarçada, né? Me caloteou, né? Mas eu espero que a justiça seja feita, né? Porque eu já tive muito problema, muita dor de cabeça e essa questão está na justiça. 5 anos, faz 5 anos. Mas eu espero que você aprenda com o problema daquele brasileiro que foi lá para Portugal e que colocou um casal de brasileiros lá no imóvel que ele alugou lá em Portugal, e aprenda com o meu problema, né? Que ainda hoje, né, eu gasto, porque pago condomínio para não ter problemas com o condomínio, né? E uma sala fechada aí com 15 metros a menos do que consta na escritura pública, né? É uma desfeita até nas nossas leis, né? Porque se eu tenho a escritura, tá aqui, ó, tenho as certidões, tenho a escritura, tenho tudo, e ainda assim, gente, estou com problemas. Alerta, abre os olhos para essas pessoas que querem, te pedem digamos, no caso lá
do brasileiro em Portugal, ele foi fazer um favor, né, ajudar. O meu caso foi um contrato de aluguel, é um contrato que consta, né, no direito, né, na legislação dos contratos, né, dos contratos de locação e outros contratos, existem vários tipos de contratos, só que eu estou passando por essa. No próximo vídeo eu vou dizer quem é a belezinha que está me perturbando, né? Mas eu hei de vencer, tá bom? Até o próximo vídeo que eu vou fazer, tá certo?